Nós vamos continuar conversando um pouco sobre discipulado. E na penúltima aula, última, não me lembro, eu dei um exemplo de um discipulador. Hoje eu quero dar o exemplo de um discípulo. Vamos então conhecer um pouquinho sobre a vida de Eliseu. 1 Reis 19. O comportamento de um discípulo. Primeira Reis. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseus, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Olha aqui. Eu conheço isso aqui, eu sei o que é. Eu fui candeeiro de boi do meu pai muitos anos. Sei exatamente o que é você cangar 12 bois. 12 bois tem uma força enorme. Ele estava lavrando com 12 bois. Você tem que levantar muito cedo para fechar os bois, cangar os bois e começar o trabalho, geralmente antes do amanhecer. É assim que funciona o carreiro de bois, né? Agora na festa você vê muitos carros de bois aqui na cidade, é até bonito, por um lado é bonito, né? É a manutenção de uma tradição de Goiás, né? E então quando Elias foi buscar um discípulo, ele encontrou alguém trabalhando e dando duro. Você vai notar o que já está acontecendo aqui com essa visão que Deus está nos ensinando sobre ser discípulo e ser discipulador, né? Então o primeiro ponto é esse. Se você não tiver disposto você não tem mais horário, você não tem mais domingo, você não tem mais feriado, você não tem mais férias, você se tornou um discípulo de Jesus, entendeu? Você não desliga mais o celular, e você mantém seu celular com a bateria carregada 24 horas por dia, porque poderão necessitar de você a qualquer momento, entendeu? Eu tenho experiência com isso, porque dei muito plantão em hospital, né? E o plantonista tem que estar ligado o tempo todo, né? Então nós vamos dar plantão a favor dessa cidade o tempo todo, entendeu? O tempo todo. E nós vamos começar um processo que alguns aqui talvez não vão suportar, entendeu? E então começa com uma completa disposição de trabalhar. O discípulo não tem preguiça, entendeu? Não tem hora, não tem dia, não tem férias, não tem nada, entendeu? Continuando aqui o versículo, Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Elias tinha uma escola bíblica, uma escola de obreiros. Ele era um formador de obreiros. Entre esses estava Eliseu. E ele escolheu Eliseu. Por quê? Talvez tinha 40, 50 obreiros, não é? Ele escolheu Eliseu. Quem vai escolher você para ser discípulo dele? Vamos começar com os pastores, e essa semana agora vamos trabalhar direto em cima disso,
Vamos estar conversando com os pastores, com todos os pastores, né? Será que alguém vai se lembrar de você para ser o primeiro? Né? Pensa nisso. Então deixou esses bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Verso 20. Veja bem que Eliseu, ele tinha uma família. Eliseu. Entendeu? Ele tinha um pai, tinha uma mãe, e havia um bom relacionamento. Esse texto aqui mostra claramente que o relacionamento de Eliseu com a sua família era muito bom. Eu vou beijar meu pai e minha mãe primeiro, entendeu? Então, família. Nós vamos falar, eu creio que ainda hoje, um pouco sobre família, sobre paternidade, sobre família, né? Então, sua família, como está sua família, né? Você beija seus filhos, né? Como é isso? Você beija seus filhos, eles têm liberdade de beijar você? Como é? Na sua casa, né? Qual o presente que você dá para o seu filho? O pior presente que você pode dar para o seu filho é um tablet ou um celular. Você está matando seu filho, né? Então, que tipo de presente você dá para o seu filho, né? Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo, né? Você vai ver que Eliseu se dispôs a pagar um preço por esse manto. Por que ele recebeu esse manto? Eu vou falar disso daqui a pouquinho, né? Verso 21, voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou. Olha aqui. Os imolou. Ele matou 24 bois. Matou. Na mesma hora. Aqui não dá ideia que ele, mês que vem, você volta aqui, Elias, a gente vai conversar e tal. Não dá essa ideia aqui. Entendeu? Com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então, não basta matar os bois, porque com as cangas, os canzis, os equipamentos do carro de bois, o próprio carro de bois, ele queimou tudo. Você pode começar tudo de novo. Essa aqui era a fonte de sustento de Eliseu. Ele queimou tudo. Então, isso aqui fala de uma decisão radical para se tornar discípulo. Hoje, irmãos, eu creio que Deus está trazendo isso, essa visão hoje aqui na MCM, porque é o momento. Tudo que vem sendo ministrado para trás, nós chegamos nesse momento aqui, né? Então ele não só matou 24 bois, e o boi carreiro é um animal enorme. O próprio exercício que ele faz como boi, o boi carreiro pesa de 22 a 24 arrobas ou mais de carne ele tem. Ele é enorme. Então foi realmente algo espetacular. Ele convidou o povo, os amigos, né? Ele tinha amigos para comer tanta carne, né? 24 bois, e bois grandes. Então tinha muita carne, né? E então ele tinha amigos, chamou seus amigos, né? Ele chamou seus amigos para então
comer aquele churrasco que ele fez, aquela festa que ele fez, né? Você imagina o momento de alegria que foi. Matar todos esses bois foi um momento de grande alegria. Então, com certeza, ele se sentiu muito honrado em ter sido escolhido como o primeiro, né? E fez uma coisa que não se faz comumente, né? Então, final do 21, se dispôs e seguiu Elias e o servia. Então, a atitude mais extraordinária de um líder, a atitude mais forte de um líder, a atitude mais importante tanto do discípulo como do discipulador é servir, se tornar servo, entendeu? Se tornar servo. Essa é a atitude mais fundamental de um discípulo, né? Então, o líder, porque o discípulo, ele está sendo formado como um líder que vai liderar outros, que vai discipular outros, né? Então, o propósito é que ele se torne um servo, né? Que ele passe a servir. E agora esse aqui, ó, eu creio que o que ele tinha, ele acabou, ele não tem mais boi, não tem nem canga para cangar os boi mais, não pode mais amansar outros bois, acabou tudo, né? Queimou carro de boi, queimou tudo, né? Então essa é uma atitude que, se você não conseguir tomar essa atitude, você também não vai ser discípulo. E se você não é discípulo, você também não vai discipular ninguém. Você não vai ter autoridade para discipular, se você não é discípulo, entendeu? Então, quando Elias jogou a capa sobre ele, e ele matou os bois e começou a servir Elias, daqui até o arrebatamento de Elias foram 10 anos. Então ele serviu Elias 10 anos. O que ele fazia? Fazia tudo que Elias necessitava. Onde Elias fosse, ele ia. Talvez ele cozinhava para Elias, lavava a roupa de Elias, não sei. Preparava água para Elias tomar banho, não sei, mas ele o servia, né? Então é necessário que se aprenda a ser servo, né? Quando Jesus termina o seu período discipulando os 12, foi 3 anos e meio, pelo menos, talvez um pouquinho mais, não menos do que 3 anos e meio. Quando ele termina esse período, ele leva os discípulos até, depois da ceia, até o Getsêmani. E lá no Getsêmani ele fala assim para eles: já não vos chamo servos. João 15:15. Já não vos chamo servos. Por que ele falou aquilo? É como se eles tivessem feito um curso de servo e tivessem sido aprovados como servo. Agora, por que eles foram aprovados como servos? Porque eles foram formados como servos, né? E como começa o chamado deles? Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E diz lá Pedro e Tiago, o Pedro e André, o exemplo que está ali, João e Tiago, Pedro e André, o exemplo está ali igual, a mesma coisa que Eliseu fez, a mesma atitude de Eliseu, né? Diz lá que deixando imediatamente as redes, o seguiram. Então eles também mataram os bois,
né? Os 12. E qual foi o processo de aprendizado? Discípulo, servo. Eles aprenderam a se tornar servo. Com quem? Com quem? Com aquele que tinha absoluta autoridade como servo. Filho do homem não veio para ser servido, né? Então, Jesus tinha essa autoridade, porque ele foi formado servo. Então, formar um discípulo é igual a formar um servo, né? A mesma coisa. Então, o discípulo aprende a ser servo. E para isso, irmãos, tem que ter discipulador. E pode ser que o discipulador tenha que usar a vara. Pode ser, né? Que o discipulador tem que tomar atitudes fortes como discípulo. Isso algumas vezes aconteceu com os próprios discípulos de Jesus, né? Certa vez ele chamou um discípulo dele de Satanás, arreda Satanás. Então Jesus não brincava não com seus discípulos. Ele tratava com muita seriedade, né? É claro que isso é baseado no amor. Toda disciplina tem que se basear no amor, senão não é disciplina, né? Então, irmãos, essa formação aqui é a formação do servo. E quando ele disse, já não vos chamo servos, por quê? Porque agora eles tinham autoridade para continuar a formar outros como eles foram formados. O discípulo é aquele que está capacitado para formar outro. Ele se tornou como o seu discipulador. E o discipulador tem que ter autoridade, né? Ninguém pode dar o que não tem. O discipulador tem que ter autoridade para discipular. Ele tem que olhar, o discípulo olhar para ele e falar, não, isso aí eu vou, né? Eu vou seguir, né? Então, ele seguiu Elias, seguiu. Passo a passo, ele seguiu Elias, né? Então, ele morou com Elias, ele estava perto de Elias, né? Hoje de manhã um discípulo meu me ligou, ele estava assim chorando no telefone, de vontade de me ver, de vontade de estar perto de mim. Isso é discípulo, né? O maior exemplo que eu tenho, irmãos, é o Teco. O Teco é meu discipulador, entendeu? Meu cachorrinho, ele é meu discipulador, entendeu? Irmãos, hoje cedo, terça-feira geralmente eu não vou para o monte, eu fico orando e estudando lá no terraço lá em casa. Eu subi cedo, o Teco foi atrás de mim. Irmãos, ele ficou perto de mim o dia inteirinho. E ele fica lá. O prazer dele é ficar perto de mim. Ele tem prazer nisso. Então, o discípulo tem prazer em ficar perto do discipulador, né? Então, e o discipulador é aquela pessoa que ele olha para ele e fala, eu quero esse manto. Eu quero esse manto, né? Então, quando ele falou assim, já não vos chamo servos, ele falou a seguinte frase, tenho-vos chamado amigos. Porque tudo que o Pai me conta, eu tenho contado para vocês. Tudo que o meu Pai fala, eu falo para vocês. Então, quando você termina o curso de servo, quando você terminou o curso de servo, é quando você começa a receber de Deus os seus segredos e guardar os segredos de Deus. Tudo que o Pai tem me falado, eu estou contando para vocês. Entendeu? O servo é aquele que morreu.
Ele não tem mais vontade própria, né? Então, essa é a grande situação da maioria dos crentes hoje, irmãos. Começa, pessoas, já falei isso no passado, né? Então, é muito difícil a pessoa se tornar realmente isso aqui, ó, né? Agora, volta para 2 Reis, para terminar esse pensamento, capítulo 2. Quando estava o Senhor, verso 1, para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: aqui já se passaram 10 anos que os dois estão juntos, né? Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então eles partiram de Gilgal para Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Olha, vamos passar rápido esse ponto, talvez oportunamente voltar assim com mais detalhe aqui, mas eu quero tocar em alguns pontos aqui. Não te deixarei. Quantos irmãos hoje que juraram aliança comigo e foram embora? Jurar é o modo de dizer. Declararam uma aliança, profunda aliança, e foram embora. Porque, de fato, se você... Eu estou falando como pai, estou falando aqui como, enfim, aquela pessoa que Deus colocou aqui para passar algumas verdades para vocês. Falo isso com muito temor de Deus, né? Mas quantas pessoas... Olha, eu estou indo para Betel. Escuta. Fica aqui. Você não vai, não. Eu vou. O discípulo vai aonde o discipulador vai. Se é para morrer, ele vai morrer junto. Ele vai onde o discipulador vai. Se você quiser, o padrão é esse. Nós, irmãos, estamos iniciando aqui um tempo extraordinário, de um crescimento extraordinário, de uma alegria extraordinária, de uma vitória, vitórias após vitórias. As batalhas serão cada vez maiores. E as vitórias serão ainda maiores do que as batalhas. Nós, de fato, agora vamos começar a saquear o inimigo. Vamos buscar os despojos do inimigo. É hora que isso começa a acontecer. Ano passado eu fiz 2 viagens ao exterior. Só que no ano passado, irmãos, nós entramos sem que eu planejasse nada em 8 países diferentes. Isso é só o começo. Então, o discípulo vai, tá? Ele vai. E ele vai. Pronto. Ele vai, né? João Batista, a Bíblia diz que ele abriu o caminho para Jesus, né? Então o discípulo é aquele que abre o caminho, ele vai, né? Não te deixarei. Assim, desceram a Betel. Os discípulos dos profetas, não eram discípulos de Elias, dos profetas, que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por tua cabeça, também eu sei, calai-vos. Olha, isso aqui, uma atitude barata, frívola, baixa. Os discípulos, os outros discípulos, não estavam entendendo a importância daquele momento. Apesar que estavam sabendo, a atitude deles foi uma atitude
barata. Essa é a palavra melhor. Uma atitude barata, entendeu? Então, esse por cima da tua cabeça, irmãos, diz, olha, você vai ficar, ele vai subir. Entendeu? E você pode ver que a atitude de Eliseu foi uma atitude forte. Calem a boca. Não é hora de ficar conversando essas coisas. Não é hora de falar sobre isso. O momento é muito sério, entendeu? Tem pessoas, irmãos, que não entendem. Eles não percebem o momento espiritual que nós estamos vivendo. Não estão percebendo? Aqui, ó. Está me ouvindo aqui agora. Não entendem a seriedade, a gravidade do momento que nós estamos vivendo aqui. Entendeu? Então, eles seguem. Entendeu? Não estão preocupados. Enfim, né? Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Né? Enviou a Jericó, foi descendo. Estava lá no norte, foi descendo. Agora é Jericó. Betel fica a uns 45 quilômetros, mais ou menos, de Jericó. Né? Então, agora é Jericó. Foi descendo. E esse caminhar para baixo foi o caminhar de Eliseu com o discipulador dele. Para baixo. Desde era Gilgal, lá em cima, agora já está em Jericó. Né? Porém ele disse, tão certo, ele respondeu a mesma coisa, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Né? Então, verso 5, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que a mesma coisa. Eu sei, calai-vos, a mesma atitude de pessoas que não... Vocês vão ver, a partir de terça-feira, o que vai acontecer. Vocês vão ver. Quem é, quem não é, vai ser revelado na terça-feira. Ou da terça-feira em diante vai ser revelado. Né? Então, aí chegaram ao Jordão, verso 6. Né? Então, certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. As pessoas, irmãos, alguns, eles vão até certo ponto e param. Apesar de tudo, esse grupo foi até próximo do Jordão, mas não seguiu. Eles pararam ali. Quem quiser ser discipulado e se tornar um discipulador verdadeiramente, você vai ser muito provado. Entendeu? Então, irmãos, eu espero que haja uma resposta absolutamente positiva em todos aqui, né? Porque a partir desse momento, Deus tem algo extraordinário para fazer aqui, nessa obra. Muito extraordinário. E Ele já está fazendo, né? Já está começando. Então Elias tomou seu manto, enrolou, feriu as águas se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, verso 9, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Veja que os discípulos ficaram para trás, né? Eles ficaram para trás. Eles não caminharam até ali, né? E então, olha o que ele pede. Aqui está a chave do discipulador. Olha o que ele pede. Peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Final do 9. Porção dobrada do teu espírito. Entendeu? Porção dobrada. Por que ele pediu isso? Elias não esperava. Tanto que ele responde, dura coisa pediste. Ele não esperava que aquele fosse o pedido de Eliseu, né?
Irmãos, Eliseu tinha uma visão espiritual extraordinária. E sem uma visão espiritual você não vai romper. Tenha certeza que você não vai romper. Entendeu? Se você não começar como Eliseu começou, matando os bois, você não vai romper. Entendeu? Não tem como você romper. Né? Quando ele pede o dobro, né? Porção dobrada do teu espírito. Irmãos, o que ele está pedindo é o seguinte: quem recebia porção dobrada era o primogênito. E ele, porque o primogênito recebia porção dobrada, era o herdeiro, era o tem um termo que eu não me lembro agora, entendeu? O primogênito. Por que ele pediu isso? Porque ele queria alcançar uma condição na eternidade que só os primogênitos alcançam. É isso que ele queria alcançar. Então ele tinha uma ambição. O discípulo tem que ter uma ambição. Uma ambição para alcançar algo lá em cima. Será que ele alcançou? Alcançou. Sabe por que eu sei que ele alcançou? Porque Elias realizou, a Bíblia descreve, 8 milagres. Deus usou Eliseu em 16 milagres. O dobro. Na verdade, durante a vida, foram 15. Faltava um. Um dia resolveram jogar um defunto lá na sepultura dele. O defunto ressuscitou. Era tanta unção que aquele homem tinha, irmãos, que a unção ficou lá nos ossos dele para sepultar, para ressuscitar um homem que ele estava morto há muito tempo. Entendeu? Eu me lembro, a Lili também lembra disso. Nós visitamos a igreja onde Jonathan Edwards pregou nos Estados Unidos por 19 anos, ali pertinho de Boston. Ele foi pastor ali, Jonathan Edwards. E interessante, o atual pastor naquela época, já tem alguns anos, disse para nós por que ele deixou o pastorado daquela igreja. Era uma igreja episcopal, acho que é episcopal, a dele. Membrou na igreja um homem muito rico, que tinha um dízimo muito alto, mas só que tinha alguns problemas morais sérios. E Jonathan Edwards falou: esse homem, eu não aceito o dízimo dele aqui, eu não aceito ele membrar na igreja. Se ele quiser, ele senta no banco até ele deixar o pecado, depois a gente ajuda ele. Só que a diretoria da igreja não topou fazer isso com aquele homem. Então ele deixou o pastorado. Pastoreou lá 19 anos. Essa igreja, deixou por isso. O homem lá nos contou. E só que quando nós estávamos ali, o púlpito, um tapete vermelho, embaixo assim, bem bonito, grosso, assim, né? Estava eu, ali, um pastor brasileiro que morava nos Estados Unidos, me esqueço o nome dele. Quando nós chegamos ali, irmãos, nós fomos tomados por uma unção. Nós começamos a chorar e não teve jeito de não ajoelhar, adorando o Senhor. Ele viveu ali no início do século XVIII, na meada do século XVIII, né? Mas a unção estava lá, né? Então, se você não está disposto a pagar por uma unção dobrada, né? Matar os bois, queimar as cangas,
Aqui está o exemplo acabado de um discípulo. Entendeu? Entendeu? Está aqui. Veja o 12. Quando Elias sobe no carro de fogo, no redemoinho, veja o 12. Ele fala: meu pai, meu pai. O discipulador tem um pai, que ele aponta e diz: aquele é meu pai. Ele não tem vergonha de dizer: fulano é meu pai. Entendeu? Ele não tem vergonha de dizer. E tem muita gente que fala que eu seja pai dele, não sei o quê. Muita gente. Poucos praticam isso. Entendeu? Poucos, né? Mas tem alguns que falam, que não tem nenhuma, por exemplo, o pastor Nonato, por exemplo, toda vez, em tudo que é lugar que ele vai, ele conta quem é o pastor dele, né? Mas a maioria não é assim, né? A maioria, enfim, né? E então, o que faltava, irmãos, para terminar esse ponto, aos 50 profetas, não vamos ler não, mas do 15 em diante, eles vão procurar Elias naquelas ribanceiras ali. Ficaram 3 dias procurando o homem lá. Não tinham visão espiritual. Não entendiam os princípios espirituais. Então não adianta. Ele pode abrir a terra, abrir o céu, pode, mas ele não está entendendo. Ele não vai lá, ele não sabe, ele não tem visão do que está acontecendo. Ele não entende o que está acontecendo, porque isso é espiritual, né? Então aqui você tem um exemplo perfeito, acabado, de um discípulo, né? E, enfim, está aí. Eu dei um exemplo de um discipulador, né, Jesus, João 21, e hoje nós vemos o exemplo de um discípulo, o comportamento correto de um discípulo, né? Por que, irmãos? Vamos ver aqui uma coisa aqui em Lucas 7, verso 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo que ele viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faças isto, porque amigo do nosso povo, ele mesmo edificou a sinagoga. Veja a atitude desse homem aqui. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Os anciãos judeus disseram: ele é digno. Ele mesmo fala: eu não sou digno. Aqui tem a diferença de uma pessoa que conhece a autoridade. Esse centurião conhecia: eu não sou digno. Esse homem conhecia a autoridade. Como eu vou receber esse homem na minha casa? Né? Olha o que ele fala: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Olha, ele ouvindo a fama de Jesus, as curas, os ensinos, né? Ele mandou um recado: olha, será que dá para vir? Meu servo está muito doente, né? Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, né? Então não entra na minha casa, eu não sou digno disso. No caso aqui, Jesus é o discipulador e o centurião é o discípulo, né? Então você veja que a atitude dele é ficar: Jesus, não, aqui não pode, é muito grande, é demais, entendeu? Ele coloca o discipulador no lugar dele, no lugar de honra.
ele sabe honrar, acho que a palavra é essa, ele sabe honrar o discipulador, ele defende o discipulador. Mesmo que o discipulador erre, ele defende o discipulador. Não estou dizendo que ele aceita o erro, mas ele defende, né? Então, quem não é discípulo, irmãos, ele está ansioso para o discipulador errar. Ou o líder, alguém assim, né? Errar. Ele está ansioso. E ele vai buscar um erro. Sempre ele vai buscar um erro no discipulador ou no líder, né? Para poder acusar o líder. Para poder, tá vendo? Ó, vocês estão falando, fulano é assim, ó. Né? Não. Entendeu? Não, esse aqui sabia honrar Jesus. O rapaz fala uma palavra suficiente, né? O discipulador honra o pai. Honra. Eliseu honrava o pai. Esse homem aqui sabia o que é honrar a autoridade. Esse homem aqui sabia, né? O que é honrar a autoridade, né? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Então aqui está o segredo de um discipulador e de um discípulo. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, então ele está sujeito à autoridade, então agora ele pode ter alguém debaixo das suas ordens. Ele pode ter alguém que ele discipulou, porque ele tem autoridade para discipular. Eu sou homem sujeito à autoridade, né? Quem é sujeito à autoridade tem discípulos, né? A autoridade que ele tinha provinha de quem? Do imperador, porque ele comandava, ele era um centurião, ele comandava 100 lanceiros, 100 soldados romanos, né? Então ele tinha autoridade sobre aqueles 100 soldados, porque ele estava debaixo da autoridade. Aí vem o imperador, tal, está debaixo, né? Mas se vai, ele vai e tal. Então, aqui está a chave principal, a chave mais importante de uma pessoa que entende esse princípio, o princípio da autoridade. Esse vai ter autoridade para discipular, né? Porque você caminhou debaixo de autoridade, né? Então, que autoridade eu tenho para estar ministrando a vocês? Vocês têm que saber se eu tenho esse coração de servo, né? E se eu sou, né? Se eu tenho autoridade, senão eu não podia estar aqui com esse microfone, entendeu? Eu dou graças a Deus, irmãos, por homens que passaram por minha vida e que me ajudaram, principalmente meu pai e minha mãe, entendeu? Principalmente, né? Levei umas surras do meu pai, históricas, entendeu? Me lembro, Eliseu era carreiro de boi. Eu também fui, eu não fui carreiro, fui candeeiro, ajudava meu pai, ajudava outros carreiros lá na fazenda do meu pai, né? Eu ajudava, mas era meu pai mesmo. Uma madrugada meu pai me mandou buscar os bois no pasto. Estava muito escuro. E devia ser umas 3 da manhã, no máximo umas 3 da manhã. Eu fui. Era uma criança, irmãos. Pegou uma varinha e fui buscar os bois, né? Mas estava muito frio naquela madrugada. Não tinha eu não tinha nada para que pudesse combater o frio, não tinha nada. Blusa de frio, a gente não usava isso naquela época, não tinha isso não, entendeu? A gente não usava blusa de frio, né? E me lembro de um boi amarelo que meu pai tinha, o Retrato, chamava Retrato, olha o nome do boi. Olha o nome do boi, era o mais manso do gado, entendeu? Então, o boi, que o pasto vedado assim, o boi deitado no pasto, ele levantou e estava quente ali. E o capim, mais ou menos, cobria aquele lugar. Eu com muito frio, eu deitei.
para me aquecer um pouquinho do frio. E dormi. Sabe como eu acordei? Com o cinto no meu lombo. No frio. Que surra eu levei, entendeu? Isso, irmãos. O que me ensinou isso aí? Essas e outras. O que o meu pai me ensinou? A temer a autoridade. O discípulo que não teme a autoridade não está entendendo sobre a autoridade. Entendeu? Não está entendendo. O temor faz parte. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar isso para vocês. É importante vocês entenderem isso. 1 Pedro, um pouquinho adiante ali. 1 Pedro. Capítulo 2. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu aprendi isso com meu pai, irmãos. Temer a autoridade. Eu tenho problemas, inclusive hoje, eu tenho assim no meu, como é que eu falo? No meu comportamento com as pessoas, eu erro. Às vezes eu erro. Muitas vezes eu erro. Porque eu estou perto de uma autoridade, eu fico pensando, ele é mais do que eu, ele é muito mais do que eu acabo me prejudicando num certo sentido. Porque eu tinha muito medo do meu pai, medo mesmo. Mas dou graças a Deus por isso, que eu tinha medo. Porque isso me ensinou hoje a respeitar, a temer a autoridade que está sobre mim, né? Isso foi muito importante na minha vida e tem sido até hoje muito importante na minha vida. Olha aqui, 1 Pedro 2,18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Como é que é? Submisso com todo o temor. Temor à autoridade. Se você não tiver temor à autoridade, olha, você pode nem chegar ao céu, porque você poderá errar o caminho. Se você não tiver temor à autoridade, você poderá errar o caminho, entendeu? E talvez nem chegar no céu, né? Então, a autoridade, irmãos, assim, é preciso que eu me submeta à autoridade. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe o que significa a palavra humilde? Significa que eu considero você maior que eu. Esse o significado. Você é maior que eu. E Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, Pedro está se dirigindo servos, aos servos, ou escravos. Então, esse é o passo que eu e você temos que tomar. Então, eu mais ainda, porque eu tenho que ser um exemplo para vocês. Em oração, palavra, santidade, em tudo, caráter, eu tenho que ser um exemplo para vocês, né? Se eu não puder ser um exemplo para vocês, eu não posso usar esse microfone, né? Então, Deus tem me, desde a infância, né? Aquela surra que eu levantei lá, que eu tomei lá no pasto, né? Não lembro, eu não esqueço até hoje, né? Eu devia ter uns 6, 7 anos, máximo uns 8 anos de idade, irmãos. Era uma criança, né? E levei uma surra legal, mas dou graças a Deus porque eu apanhei do meu pai. E hoje, irmãos, a lei, esse estatuto do menor e essas leis aí da vara, negócio, como é que chama o trem aí, né? Então, a lei da palmada, né? Então não pode mais usar a vara, ora, entendeu? Então isso vem de cima, gera filhos o quê? Sem conhecer verdadeiramente a autoridade.
E conhecer a autoridade é temer a autoridade. Você quer ver? Vou mostrar mais um texto aqui sobre isso. Eu estou com alguns aqui, eu nem sabia que eu ia chegar nesse texto aqui hoje, mas tem várias referências aqui, né? Aqui no 3, aqui mesmo. 3:6. Não. 1 e 2 primeiro. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar, olha aqui, o vosso honesto comportamento cheio de temor. Temor à autoridade do marido. Entendeu? A mulher ganha o marido, é sem falar nada. Entendeu? Eu gostei de ouvir o deputado Bolsonaro. Eu queria que vocês vissem isso, viu? Gisele, podia passar. Vamos colocar isso na página. Importante aquela palavra dele. Deputado federal. Ele é católico. Eu sei que ele fala, lá em casa eu é que mando. Ele está falando em relação aos homossexuais, criança que é criada por homossexuais, assim, né? Lésbicas. Fala, lá em casa não tem isso não. Casamento é um homem, uma mulher e filhos. E lá em casa eu é que mando, né? Então, aqui o temor da mulher para o marido. Então a mulher tem que calar a boca. Paulo até é meio contra a mulher, né? Assim, você já leu alguma coisa sobre Paulo? Você leu isso, Osíris? Osíris é mestre, ele sabe, não é? Vocês já leram alguma coisa na Bíblia sobre a oposição de Paulo? Hã? Aprenda em casa com seus maridos. Tá, Paulo é que fala, não é eu não. Vocês não vêm brigar comigo não. Brigue com Paulo, né? Verso 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abrão, chamando-lhe Senhor, a qual vos tornastes filhas. Então todas as esposas aqui são filhas de Sara. Esse é um sentimento, irmãos. Irmãos, quantas famílias destruídas, porque se não houver submissão dentro de casa, escute, ou tem submissão ou tem divisão. Aqui, na MCM, ou tem submissão ou tem divisão. Você está dividindo, você não está falando que você está dividindo, mas o seu comportamento está dividindo. Entendeu? O seu comportamento está trazendo divisão, está trazendo enfraquecimento aqui. Entendeu? E se você puder, você vai tomar uma atitude errada. Aqui dentro. Provavelmente você vai falar mal de mim, das minhas falhas, ou das falhas da MCM. Ah, MCM é isso, MCM é aquilo. Ao invés de contribuir para ajudar, aponta as falhas. Entendeu? Porque quem não se submete, divide. E submeter é ter temor. Entendeu? É temor à autoridade. Abra aí para mim, Eric. Provérbios 24, 21. Edson, André, abre aí para mim. 1 Samuel 12, 18. Osíris, 1 Timóteo 6:1. Falar bastante para não esquecer seu nome. Vamos ver esses versículos, vamos lá. Vai lá, Eric, vai. Qual o seu? Provérbios 24, lê aí, o que está escrito? Tema Yahvé, o Senhor, filho meu, e ao rei, não te associe aos revoltosos. Tema a Deus e ao rei. Está aqui, ó. O rei está falando do líder, está falando do discipulador, está falando daquele que está em autoridade. Tema a Deus e ao rei. Isso é submissão, né? Então, se você não temer a autoridade, você só é discípulo se você entender esse princípio. Senão você nunca vai se tornar um discípulo.
Entendeu? Pode ler, André. É 12, 18. Eu acho que se eu não anotei errado, lê aí. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Ao Senhor e a Samuel. Você viu? O povo temeu ao Senhor e a Samuel, né? Então, irmão, quem mais que eu pedi? Ah, você, pode ler. Eu sei o qual? 1 Timóteo 6:1. 6:1, lê aí. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Vejam. Lê de novo, deixa eu entender. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Veja bem, ó. A hora que esse texto aí, começa com os servos. Eles sabem honrar quem está acima dele. Ele honra aquele que está acima dele. Tem mais algum que eu pedi, não? Não. Esses aí já... Tem mais aqui, ó. Judas versus... Não, esse Judas agora teria que explicar porquê. Deixa lá. Deixa Judas para lá. Gênesis 16, 9... Mas é que nem... Tá dando Amplified Bible. Alguém tem Amplified Bible aí em inglês aí traduz aí o... Não tem, deixa para lá. Mas esses aí. Então o povo temeu a Deus e a Samuel. O que você leu? A Yahvé e ao rei. E ao rei. Entendeu? Então o discípulo deve entender sobre o princípio de temer a autoridade, né? O centurião tinha autoridade porque estava debaixo de autoridade. Você terá autoridade na medida em que você estiver debaixo de autoridade, né? Então esse é o princípio, né? E eu me lembro, irmãos, quanto isso é importante. Eu já contei essa história, mas me lembrei dela. Agora eu vou contar para encerrar a aula. Porque eu aprendi a temer a autoridade. Quando meu pai cortou o cordão, fiquei 5 anos, meu pai não deu R$1 para eu continuar estudando, né? E 5 anos ali lutando sozinho e tal. Comecei como faxineiro de um laboratório, a maioria aqui sabe disso. Trabalhei um tempo sendo faxineiro. Mas eu fui crescendo naquele laboratório. Depois de um certo tempo, não me lembro agora, eu era um técnico de laboratório. Estudei, aprendi, me esforcei, trabalhava até de madrugada lá fazendo exames. O dono do laboratório era um homem muito sério. Quando ele fazia um exame que ele achava que devia repetir, lá repetia o exame 1 ou 2 vezes. Eu ficava lá aprendendo e tudo. Enfim, chegou um médico que agora passou a responder pelo laboratório. Irmãos, esse homem, eu já era convertido, esse homem me oprimiu tanto, irmãos. As piores coisas, palavras, humilhação, mas eu não podia perder o emprego. Eu não tinha outra fonte. Mas não é por isso que eu me submeti àquele homem. Durante alguns anos, me submeti de verdade. Eu servi aquele homem de coração, sendo humilhado. Eu me submeti àquele homem, sendo humilhado ano após ano. Não foi uns 3 anos mais ou menos. Trabalhando, aprendendo, aquele serviço mais difícil eu tinha que fazer. Aprendi a fazer coisas difíceis na área do laboratório, né? Técnicas difíceis eu aprendi a fazer, né? Aí aquele homem traiu o dono do laboratório, aquele médico, traiu o dono do laboratório
e montou um outro laboratório para concorrer com esse que deu todo apoio para ele. Ele chegou lá na cidade, aqui em Goiânia, ele não tinha nada. Ele traiu, ele podia, enfim. E quando ele montou o laboratório, ele me ligou e falou: eu queria que você fosse lá no meu apartamento, tal dia, tal hora. Não entendi nada. Falei: meu Deus, será o que é? Será que vai me humilhar de novo? E fui. Sabe o que era? Eu vou te pagar o dobro para você vir trabalhar comigo. Desse jeito. Irmãos, ele veio falar comigo num hobby de luxo, um cara, a palavra é nojento, entendeu? Me fez aquela proposta indecente para mim, entendeu? Eu falei: muito obrigado, doutor, saí, entendeu? Nunca mais, acho que eu nunca mais nem vi ele. Mas olha como terminou, entendeu? Eu temia aquele homem, eu servia aquele homem. E o que 1 Pedro fala aqui, ó, olha o que Pedro fala: sumis com temor ao vosso Senhor, ao meu patrão, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Aquele homem era um homem perverso, um homem possuído pelo diabo, aquele homem, mas eu servi ele durante alguns anos, né? Porque eu aprendi com meu pai a temer a autoridade. Amém?